Amém? Abra a tua Bíblia comigo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 7. Segunda carta aos Coríntios, Novo Testamento. Vocês têm aí Mateus, Marcos, Lucas, João, vamos ver, Atos, né? Romanos, me ajude. E depois tem quem? 1 Coríntios, isso, e 2 aos Coríntios, capítulo 4, versos 7 e 8. Vocês vão ler comigo a poderosa, a infalível, a inerrante, a inspirada palavra de Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios. Ele está falando de um tempo de luta, um tempo difícil. Ele está vivendo um momento tenso na caminhada dele mesmo. E ele escreve uma carta. Escute só um pouquinho. Na nossa lei, eu não sou advogado, acho que até deveria ser. Mas no campo jurídico, calúnia, difamação e injúria são termos complexos e diferentes. E Paulo está passando por calúnias, por difamações, por injúrias. O seu ministério está sendo colocado à prova. Ele está sendo instigado. Muitos estão duvidando, até mesmo a igreja. E ele escreve para essa igreja, da qual ele plantou lá em Coríntio. E lá num certo ponto dessa carta, lá numa altura onde ele abre o seu coração, uma carta do coração. Aliás, o capítulo 4, você vai repetir comigo, que é o tema de hoje. O tema dessa carta, dessa parte dessa carta é coragem para os conflitos. Diga comigo, coragem para os conflitos. Consolo em meio à aflição. É isso que ele escreve. E no versículo 7, acompanhe comigo a leitura, ele diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Vamos ler junto, verso 8? 1, 2, 3. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não. Somos perseguidos, mas não. Abatidos, mas não destruídos. Segura a tua Bíblia aí, marque a tua Bíblia aí. Eu quero voltar a um texto sagrado. Paulo está mostrando a esses irmãos algo do cotidiano da época. As lutas que ele estava enfrentando eram árduas. Alguém está passando por calúnia, hein? Alguém já passou por difamação? Alguém já passou por conflitos? Alguém aí, eu pergunto para você, está passando por injúrias? Está sendo injuriado? Sua pessoa está sendo colocada à prova? Sua integridade? Era esse o contexto de Paulo. E ele está mostrando para a igreja algo, agora eu volto aqui no raciocínio, que acontecia na época. Ele está dizendo que nós somos barro,
Nós somos vaso. E o que havia de importante era o que estava dentro desse vaso. Naquela época, não tinha Banco do Brasil, não tinha Caixa Econômica, e as pessoas colocavam grandes valores dentro de vasos, vasos de barro, vasos que para muitos ou para os ladrões seria insignificante, alguém passaria e não daria valor para esse vaso, esse pequeno vaso de barro que era feito por muitas pessoas, que era comprado em feiras. Ele estava dizendo que o que havia de precioso estava dentro desse barro. Mesmo passando por aflições, mesmo passando por lutas, mesmo passando por injúrias, por calúnias, por difamações, mesmo recebendo muitas acusações, Paulo estava dizendo que o tesouro maior que nós carregamos é a pessoa de Cristo Jesus. Mesmo que você esteja desencorajado, mesmo que em momentos da tua vida você estará desanimado, perseguido, eu preciso te lembrar nessa noite que ainda o Espírito Santo habita no teu coração, que há algo de precioso de Deus na tua alma, no teu coração, na tua vida. Você pode pedir socorro para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não te abandonou. Nós temos, aliás, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo habitando em nós. Então não se sinta desencorajado. E Paulo, ele continua. Aqui no versículo 1, veja comigo, capítulo 4, versículo 1. O tema é coragem para os conflitos, é consolo em meio à aflição. Ele diz: portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dado, não desanimamos. Olha para quem está do teu lado e diz: não desanima, não desanima, não perde a fé, não perde a intensidade, não perde esse amor que Deus te deu, não perde essa graça poderosa, porque nós estamos debaixo da misericórdia do Senhor. É o que Ele está dizendo, a misericórdia de Deus foi nos dada, por isso não desanimamos. Algumas versões bíblicas vão dizer: não desfalecemos. Sabe por quê? Olha o texto comigo, versículo 8. Porque de todos os lados, diga comigo, de todos os lados, somos pressionados. Você está sendo pressionado? Você está sendo amassado? Sim ou não? Pressão de todos os lados. É só comigo que acontece isso? Hein? Os maridos aí têm que ser bom marido. Sim ou não? Homens? Eu quero ouvir um amém, assim. E aí, homens, tem que ser bom marido ou não tem? Amém. Ela te diz: tu não está orando comigo. É só lá em casa que acontece isso? Dá uma cutucadinha nele aí, irmã. Diz assim: recebe a pressão. Recebe a pressão. De todos os lados somos, eu vou me dirigir aos homens agora, pressionados. O filho diz: pai, olha o que tu me prometeu. Tem que ser bom pai. Sim ou não, homens? Amém ou não amém? Quero ouvir um amém dos homens. Sonoro amém. E o filho: pai, tu me prometeu. Tem que ser bom pai. Tem que ser bom marido. Cadê os patrão aí?
Empresário, tem que ser bom patrão, tem que ser exemplo. Cadê os funcionários, os colaboradores? Tem que ser o melhor funcionário. Os homens, as mulheres, tem que ser bom, tem que ser um bom pastor. Meu Deus, você acha que você é pressionado? Olha para mim, tenha pena de mim, ele levanta as suas mãos em oração por mim. Pastor tem que visitar, pastor tem que consolar, pastor tem que correr, pastor tem que ir para o hospital, pastor tem que orar, pastor tem que entregar um bom sermão, senão o pastor não está com nada, o pastor não orou, o pastor não jejuou, o pastor não sorriu para mim, o pastor está muito sério, o pastor tem que ter um carrão, ou então o pastor não tem fé, com aquele caquinho. Pastor sem fé é esse? Um dia me disseram assim, não, carro de pastor é esse. Eu disse, eu recebo. Aleluia, Toyota Corolla, Jesus, é meu. É de pastor, então eu recebo. Que pressão! Vivemos de todos os lados. Pressão. As meninas. Para aí que eu não terminei os homens. Os homens digam, ai Jesus. Diz assim, fala pastor. O homem não terminou. A pressão não é só lá em casa. Eu quero na de vocês também. E todos os lados nós somos o quê? Tem que lavar louça, homens. Recebe a notícia aí. Vai falando, Jesus. Tem que passar a vassourinha Tem que passar a vassourinha na casa. A não ser que tu compre o aparelhinho aquele Xiaomi, eu estou recebendo já. Shopee, chega logo. Vai ficar tudo lindo sem fazer nada. Tem que fazer comida para a esposa quando ela chega mais tarde, preparar uma mesa. Amém ou não amém, homens? Vocês estão ouvindo, né, mulheres? Olha a pressão aí. Tem que ser bom pai. Botar os filhos para tomar banho. Não é só ela, cortar as unhas do filho, educar, ensinar, aliás, é o papel do homem, sacerdote da casa, sacerdote do lar. Nós vamos ter aqui um encontro de homens, aleluia! Pastor da Fermata aqui vai discipular homens, aleluia, homens de oração, homens de guerra, de todos os lados vocês são pressionados, para por aqui, né? E as mulheres também. Pressão de todo lado. Vamos ver se as irmãs vão dizer glória a Deus agora. Jesus tem que ser boa esposa. Tem que ser carinhosa com o marido. Tem que dar um cafezinho para ele, meu amor. Forte, quente, doce. Tem que fazer a torta de bolacha, a ambrosia que ele ama. Receba! Glória! Recebe aí, rapaz. E as demais coisas que vocês sabem. Tudo na bênção e no favor do Senhor. As mulheres fazendo o papel delas como boas mães. Amém? A camisa engomada na hora de sair, tu pode ajudar também. Eu sei que tu pode ajudar, irmão. Mas a pressão é de todos os lados. Os jovens, os nossos jovens estão sendo pressionados. O apóstolo Paulo está falando, a igreja está falando há muitos anos atrás, e essa palavra eu trago para hoje. Você precisa do encorajamento de Deus, mas Paulo está dizendo aqui no versículo 8, de todos os lados somos pressionados, mas não. Então diz para ele aí, irmã, não desanima. Diz para ela, diz para o teu irmão que está aí, não desanimado. Enquanto nós vivermos aqui, sabe, gente, que o desânimo tem tomado conta de muitos corações. Sabe que muitas pessoas estão desanimadas, desencorajadas com seus casamentos.
estão desanimadas com as amizades, com os relacionamentos, estão desanimadas com tantas questões. E a palavra de Deus está falando aqui, eu estava lendo, pensando essa semana, e o Espírito Santo está dizendo no meu coração: tem 4 sim e 4 não. Nós seremos pressionados, amém? Mas não podemos estar desanimados. Jó, em um momento da sua jornada, ele não, mesmo assim, não desanimou. Ele olha para o céu. E quem somos nós diante do cenário que Jó viveu? Ele olha para os céus e diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Não podemos aceitar esse desânimo. Não podemos deixar esse desânimo nos abater, tomar conta do nosso coração. Talvez desanimado por um período curto da nossa vida. Mas esse é o alerta através da palavra de Deus, porque em períodos de desânimo, quem sabe tanta bobagem não saiu da nossa boca. Quem sabe tanto casamento não se desfez. Quem sabe tantas oportunidades no trabalho não foram perdidas. Quem sabe esse desânimo marcou já o teu passado. Em tudo somos atribulados, mas não. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você que nós não temos o direito agora de viver desanimado. E o apóstolo Paulo continua: de todos os lados, leia comigo, nós somos pressionados, mas não. O que diz aí agora, depois de ponto e vírgula? Ficamos perplexos, mas não desesperados. Quantas vezes nós ficamos perplexos, sem entender? Quantas vezes nós chegamos diante de Deus, não sei se só eu, mas você também orou assim: por que, Jesus? Por que comigo? Ou por que agora? Uma perplexidade. Ficamos chocados. Mas logo agora, comigo, nesse momento. É a vida que nós temos. A vida que nós vivemos. Foi a vida do apóstolo Paulo. Perplexidade tomou conta, porque estão me acusando, porque estão me difamando, porque estão me injuriando. Talvez agora, Senhor, que o ministério está decolando, agora que lá na minha empresa eu estou quase pronto para galgar um outro cargo. Agora, Senhor, nesse ano que eu ia comprar casa nova. Agora, Senhor, nesse ano que eu ia casar. Agora, Senhor, que eu estava orando e parece que a resposta de Deus estava chegando. Ficamos perplexos. Ficamos sem entender. Alguma mulher pode dizer: por que isso com o meu marido? Por que isso com a minha esposa? Volte os seus olhos à palavra. De todos os lados, diga comigo: pressionado, mas não desanimado. Perplexo, mas não desesperado. Essa palavra aqui é o contrário de, quem é que sabe? Esperança. O desesperançado, o desespero vem através da desesperança.
Nós temos um Deus, nós temos a quem recorrer, nós temos ferramentas para batalhar. Nós não somos como o mundo, nós temos a esperança, a gloriosa esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, presbíteros, pastores, eu sou do tempo, irmão Tiago, que quando alguém estava sem entender, quando alguém recebeu uma notícia que deu um choque, quando alguém recebe uma notícia de uma tragédia, um enunciado de um grande problema, eu sou do tempo que alguém dizia: pastor, me dá a chave da igreja, porque eu vou lá orar. Pessoas com esperança, pessoas que crêem num Deus, pessoas que sabem o Deus que estão servindo, pessoas que ficam até mesmo perplexas, sem entendimento, sem compreensão, sem uma resposta, mas não ficam desesperançadas, não ficam apavorados, não ficam desesperados, porque eles têm uma esperança, e essa esperança é Cristo Jesus, essa esperança é a palavra de Deus, essa esperança é a oração. Nada mudou, meus irmãos. Isso eu ouço desde pequeno. Eu preciso ir para a igreja orar, eu preciso cultuar a Deus, eu preciso jejuar, eu preciso clamar ao Senhor, porque a minha esperança está no Senhor. A minha esperança não está nos homens, a minha esperança não está em estratégias, a minha esperança não está em reuniões, a minha esperança não está no coach, a minha esperança não está na faculdade, a minha esperança não está no meu dinheiro, a minha esperança não está na minha fama, a minha esperança não está no meu certificado, a minha esperança não está numa pessoa, a minha esperança não está no casamento, a minha esperança está em Cristo Jesus. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu ajudador. A minha esperança é Jesus. Aleluia. Nós temos uma gloriosa esperança. Por isso eu entendo, eu subentendo, através dessa carta que Paulo escreve, que nós não podemos, que nós não devemos, ou talvez, força de expressão minha, talvez nós não temos o direito de nos ver desesperados. E quantas vezes a perplexidade vai bater na nossa porta? Uma vez, marcou a tua vida, marcou o teu passado, marcou a tua trajetória, marcou a tua jornada. Mas esse mundo, essa vida não é indolor. Até nós partir daqui, é pés na terra e os nossos olhos nos céus. Pés na terra e olhos nos céus. Nossa esperança vem do alto, nosso socorro vem do Senhor. É lindo de ver quem crê de fato, é lindo de ver quem é encorajado pelo Espírito Santo, quem é consolado no Espírito Santo. Paulo está escrevendo isso, dizendo isso para essa igreja: eu vou ser encorajado para não ser destruído, eu serei consolado pelo Espírito Santo. Como é lindo quando alguém encontra essa maturidade espiritual, como nós ouvimos aqui ontem, através da palavra com os jovens. Quando a perplexidade bate na nossa porta, nós vamos falar, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Quando alguém fala para você de uma situação, a sua resposta precisa ser: eu espero no Senhor. Quando alguém vir falar mal de você ou para você de outra pessoa, você está proibido de
concordar, você vai dizer: vamos orar. Não te desespera. Vamos abençoar a vida dele. Vamos abençoar o ministério dele. E Paulo continua dizendo: de todos os lados nós somos pressionados, mas não, bem alto, igreja, de todos os lados somos, mas não, ficamos perplexos, mas não. E agora? O que está escrito aí no versículo 9? Só a Gabi sabe. Ouvi uma voz aqui. Vamos lá, versículo 9. Somos perseguidos até Jesus voltar. Serei perseguido. Seremos perseguidos. A igreja de Deus é uma igreja que sofre, escute, perseguição. Em toda a história da igreja, a igreja sofreu o quê? Perseguição. A igreja primitiva sofreu o quê? A igreja do passado, os missionários, em outros locais, aqui no Brasil, sempre sofreu o quê? A igreja de Alvorada sofre o quê? Perseguição. Seremos perseguidos. Então está tudo bem. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: está tudo certo. Ontem um irmão me pediu oração. Disse: pastor, está difícil de servir a Jesus. Eu estava aqui com os jovens. O que houve? Pastor, lá em casa é só eu servindo a Jesus. Eu estou sendo perseguido. Pastor, eu não sei o que acontece, pastor. Era para minha mãe e meu pai estar felizes de eu estar na igreja, mas parece que eles preferem ver no mundo do que na igreja. Eu olhei para ele e disse: tu está sendo perseguido. Está tudo bem, está tudo normal. Ore pelo papai e pela mamãe. Honre papai e mamãe. Honre para que tenha muitos dias sobre a face da terra. Ore por eles, abençoe a vida deles. Se no teu lar só você ora, se só você aceitou a Cristo, se só na tua família só você se batizou, você está sendo perseguido. Diz para quem está do teu lado: está tudo bem. Somos. O apóstolo Paulo coloca a igreja, ele inclui a igreja. Ele não somente fala de si mesmo, ele diz: somos perseguidos, mas não abandonado. Eu disse: irmão, Jesus está no teu barco, Jesus está contigo, Jesus está comigo. Serei perseguido, seremos perseguidos. Não é uma perseguição de coitadismo. Ai, coitadinho de mim, eu estou sendo perseguido. Ai, coitadinho de mim, olha o que estão fazendo comigo. Não, isso é natural. Se eu não for perseguido, não sou igreja de Deus. Nós somos a diferença na face da terra. Nós andamos na contramão do mundo. Nós honramos a palavra de Deus. Seremos perseguidos, receberemos perseguição todos os dias, no trabalho, na faculdade. Vai tudo contrário. Nós temos uma outra filosofia de vida. Mas em todo esse tempo, nós não seremos abandonados. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, estar no seu lado, do meu lado, mesmo sofrendo provas, perseguições, acusações. Ele está comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita, quem sabe, o esconderijo do Altíssimo. Que mais? A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É para quem habita.
não é visitante, ele habita à sombra, debaixo das asas. Ele não vai te abandonar. Às vezes parece que a gente está só, às vezes parece que Jesus, que Deus se afastou de nós. Mas Ele tem essa promessa: perseguidos, mas não abandonados. A gente não quer o mal de ninguém, né? A gente ora e deve orar por quem nos persegue. Olha que lindo isso, mas que loucura é essa, pastor? Quem vem do mundo acha. Nós temos que orar por quem nos persegue, por quem nos calunia. Esses tempos a irmã pediu oração para mim: pastor, ora por mim, porque estão me perseguindo lá no meu trabalho. E o pior de tudo, pastor, que é a gerente. Eu disse: irmã, tu não será abandonada. Vai a gerente embora, mas tu fica. E foi a gerente. Acabou a perseguição. Às vezes seremos perseguidos por causa da nossa fé, mas Ele estará do nosso lado todos os dias. E o Paulo continua escrevendo a esses irmãos. E por último ele diz: somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos. Diga comigo: abatidos, mas não destruídos. Sabe que eu olhei para essa palavra e eu fiquei pensando: abatido é um derrotado. Deus permite que sejamos abatidos, mas não no sentido de ser pegos. Às vezes bate um abatimento. O abatido é o que tem o rosto desfigurado. O abatido é aquele que pode ficar doente. O abatido é aquele que Deus permite que aconteçam tantas coisas. O abatido somos nós. Deus permitiu ao apóstolo Paulo. Nós precisamos entender que muitas vezes estaremos abatidos. Nós precisamos entender que muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, seremos abatidos. Estaremos doentes, estaremos sem fé, estaremos sem ânimo, sem vigor. Se eu falasse o contrário, estaria mentindo. Somos humanos, somos carne, somos frágeis. Muitas vezes seremos abatidos, mas não destruídos. Você não foi destruído. O Senhor te poupou até aqui. Quantos podem dizer: Maranata? Ora vem, Jesus. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Quantos podem dizer: eu não fui destruído, o Senhor me poupou? Como disse Davi, Ele me poupou das garras do urso. Ninguém sabia que ele tinha matado o urso. Ele me poupou das garras do urso, do leão. Aleluia. Pode 11.000 demônios se levantar, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás destruído. Ele vai te poupar para te salvar. Não está tudo destruído, não. Tem jeito para o teu casamento, não está tudo destruído, não. Tem jeito para a tua vida profissional, não está destruído, não. Por mais que te caluniaram, te difamaram, o meu Deus restaura a integridade. O meu Deus faz homens novos, novas criaturas. Não está tudo destruído, não. Pare de ouvir palavras negativas, dizendo: viu, você errou, você falhou, você destruiu uma família, você destruiu a tua história, você destruiu a tua vida profissional. Não, você não foi destruído.
Porque eu tenho aprendido na minha própria vida que é nesses momentos de abatimento que parece que o Espírito Santo vem e toma a nossa vida. É nesse momento que o Espírito Santo vem sobre nós. É nesse momento que nós passamos agora a não ter um relacionamento superficial com Deus. Sabe, igreja? Eu preciso dividir com vocês que às vezes nós precisamos ser abatidos. Às vezes nós precisamos estar abatidos. Às vezes e muitas vezes Deus permite este abatimento. Porque nós estávamos na nossa independência. Nós estávamos na nossa sabedoria, na nossa inteligência, no nosso próprio braço forte. Mas Deus permite que sejamos abatidos para sentir as mãos poderosas de Deus dizendo: tu não está destruído. Eu estou contigo. Eu te ajudo com a destra da minha fortaleza. Eu te faço um novo homem. Eu reescrevo o teu nome. O teu nome não vai ficar na boca dessa gente. O teu nome não vai ficar no SPC, não, irmão, para a vida toda. Não, 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 em nome de Jesus. O teu nome será restaurado, a tua história será transformada. Você não será destruído. Você até pode ficar abatido. O Paulo diz: em tudo somos o quê? Pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Me perdi aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, somos até mesmo abatidos, mas não destruídos. E a palavra destruição me remete à reconstrução. Você não vai ser destruído. Deus vai reconstruir a tua história. Eu olho para você, sabe o que eu vejo? Grandes ministérios aqui. Eu olho para você, sabe o que eu vejo? Pela minha fé hoje, que eu fecho os meus olhos, eu vejo você colocando a mão no ombro de alguém e orando por alguém. Talvez você estava desencorajado. Sabe o que eu vejo pela fé aqui? Deus não te destruiu ainda, sabe por quê? Eu vejo você entrando lá no hospital e orando em cada leito e curando pessoas através de Cristo Jesus. Você não foi destruído, sabe por quê? Eu vejo pela fé você indo nas praças, orando pelas pessoas, evangelizando. Eu vejo pela fé você com as mãos levantadas dentro do seu lar, levantando o altar de oração. Eu vejo pela fé aqui músicos, talentos, pregadores, pastores, missionários. Foi por isso que você não foi destruído. Tem jeito. Tem solução, tem recomeço, tem nova história. Foi por isso, diga para quem está do teu lado, foi por isso que nós não fomos destruídos. Porque o apóstolo Paulo, para finalizar aqui, ele diz: trazemos sempre em nosso corpo, o quê? O morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O vaso é de barro, o vaso é frágil, o vaso sou eu, o vaso é você, mas tem um tesouro. Tem a excelência da glória de Deus que precisa ser revelada em nós.
Eu esqueci de falar lá no começo, de tão empolgado que eu estava para entregar essa palavra aqui. Todos somos pressionados. Tem uma versão que diz atribulação. Atribulados. O tribulo, uma ferramenta usada na agricultura, como um ancinho. Somos raspados. Somos atribulados. Mas Jesus está no teu barco hoje. Você vai sair daqui hoje, não com a sua força, mas tendo esperança que nós seremos amassados para que a glória de Deus seja revelada em nós. Amém? Coloque-se de pé.